Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós, então, daremos início a essa palestra, essa conferência, na verdade, que é um conjunto de palestras sobre cosmovisão cristã, que é um tema muito importante. Olhando o mundo pelas lentes da palavra de Deus. Ou seja, nós precisamos ter uma visão cristã sobre o mundo, uma visão cristã sobre a vida, uma visão cristã sobre tudo. Uma visão cristã sobre todas as coisas, para o louvor da glória do Senhor. Nós teremos 4 palestras. Essa primeira palestra, ela tem como propósito falar sobre o que é cosmovisão. Então, depois nós vamos ver sobre a queda da mente humana, ou seja, a deformação da cosmovisão. E em seguida, amanhã pela manhã, nós falaremos sobre a construção da cosmovisão dentro da família. E à noite, amanhã, sobre a restauração da cosmovisão, ou seja, Cristo o restaurador da nossa cosmovisão. Para começar, gostaria de ler os versículos 26 e 27 do capítulo 1 de Gênesis, que nos diz assim, Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que é cosmovisão? A gente precisa primeiro conceituar o assunto. Nós apresentamos aqui algumas ideias acerca da realidade. Você sabe o que é realidade? O que seria a realidade? Algumas teorias ou algumas ideias, algumas formas de ver a realidade. Por exemplo, a forma naturalista e materialista. E quem é naturalista e materialista? Os evolucionistas, os marxistas, eles são naturalistas, materialistas. Qual é a visão deles sobre a realidade? Em geral, a realidade é aquilo que se vê. A realidade é aquilo que se pode tocar. Eles vão negar a existência de alma, a existência de vida eterna. Então, tudo que se pode ver é real, o que não se pode ver não é real. Portanto, Deus, como ele não pode ser visto, ele passa a ser compreendido como uma ideia e não como uma realidade. Nessa visão, então, naturalista, nós teremos uma igualdade entre todos os seres vivos, de modo que um cachorro e um homem serão considerados de igual valor. Tem um desenho animado sobre uma abelha, eu não vou lembrar exatamente o nome, mas é a ideia de uma abelha que, depois que sai da colmeia, descobre que os homens usam o mel que elas fabricam e a forma como eles fazem isso, ela vai lutar pelos direitos que as abelhas teriam de ter todo o mel para si. Os homens não teriam direito algum sobre o mel. E vai se desenvolver uma série de problemas decorrentes disso, é óbvio. E nesse filme, quando a mulher, que é a personagem principal, vai conhecer a abelha, acontece o seguinte, ela entra na sala para se apresentar e quando o namorado dessa mulher vai matar a abelha, a mulher diz, pare. E então fica sem entender, mas por que eu só vou matar uma abelhinha? E ela diz assim, em que você é melhor do que ela? Ela questiona o valor dele em relação ao valor da abelha.
Veja que isso tem implicações, e nós vimos isso, por exemplo, naquele evento que foi bastante difundido, e houve participação de muita gente, sobre a questão do guarda que havia matado um cachorro, né? Então, o cachorro, ainda que foi muito estúpido, foi um exagero do guarda, ele não precisaria fazer aquilo que ele fez, mas as pessoas, quando comentavam como se o cachorro e o guarda fossem a mesma coisa. Ou seja, a questão não era mais que ele foi estúpido, que ele exagerou. A questão era, olha, o cachorro tem o mesmo valor que a gente. Então, tomara matasse o guarda assim como o guarda matou o cachorro. Então, esse é o problema. Veja, a igualdade de valores entre todas as criaturas, incluindo o ser humano. Místicos, espíritas e diversos orientais têm uma outra forma de ver a vida, bastante mística, supervalorizam bastante a criação também, entendem que o ser humano tem uma vida sem fim, porque ele está sempre reencarnando, né, mesmo que em outras formas, e primam muito pela questão das obras, porque entendem que o ser humano tem bons destinos a partir daquilo que ele faz. Veja, isso é uma forma de ver a vida. Também podemos mencionar os politeístas, ou seja, normalmente isso em povos que são mais primitivos, como os índios, por exemplo, ou em outros países, como a Índia, em que realmente tem vários deuses. O que acontece? Eles têm uma forma de ver o mundo. Os deuses têm uma responsabilidade sobre cada parte da criação, costumam ver o sacrifício como uma necessidade constante para agradar esses deuses, a fim de que eles tenham um bom futuro, de que sejam abençoados pelos deuses. Normalmente não é um valor moral que é enfatizado, é muito mais uma prática sacrificial. E então uma série de comportamentos vão ser gerados a partir dessa ideia. Eu nunca me esqueci de um exemplo que foi dado, real, de um missionário na Índia que estava evangelizando um casal e o casal entendeu sobre quem era Cristo Jesus, sobre a graça, entendeu o que é o Evangelho e disse o seguinte para o missionário: se você tivesse nos contado esta verdade há pouco tempo atrás, nós não teríamos jogado o nosso filho no rio, porque o rio é sagrado, e eles sacrificaram um bebê, uma criancinha, ao rio por algumas razões da família, razões pessoais, algo muito triste. Então, veja que comportamentos são gerados a partir de visão sobre a realidade. Também nós poderíamos mencionar os acadêmicos em geral. Há uma cosmovisão, uma visão da realidade, também dentre aqueles que estudam, doutores e pós-doutores, têm uma visão da realidade. Isso não é algo, digamos, relacionado ao povo ou a pessoas que não têm um estudo, não. Na verdade, é até interessante que as pessoas costumam ver a realidade de acordo com aquilo que elas mais apreciam. Tenho percebido, por exemplo, que na área da psicologia é muito comum que aqueles que estudaram e exercem a psicologia vejam uma série de elementos que aprenderam na psicologia em tudo praticamente, inclusive na própria Bíblia. Se atribui depressão a Davi, a Jeremias, a Elias. Normalmente se vê problemas psicológicos em todo mundo, quando na verdade não estão presentes. São tristezas normais de quem está sofrendo muito, sinal. São pecados, às vezes, que as pessoas precisam tratar. Então, as pessoas têm um modo de ver a realidade. Alguma coisa conduz a isso. Qual é o seu modo de ver a realidade? Porque o nosso propósito é entender o que é cosmovisão. Então, é possível também que pessoas tenham cosmovisões conflitantes. Veja, nós mencionamos aqui uma série de exemplos de pessoas que têm um modo de ver a realidade. Então, nós vamos ver que são cosmovisões. A questão é, toda cosmovisão é saudável, é boa? Não. E uma das razões é que há cosmovisões que são conflitantes. Ou seja,
cosmovisões que elas não explicam a realidade, elas entram em conflito em algum momento. Por exemplo, você chega para uma pessoa que defende o evolucionismo com unhas e dentes, um naturalista, um adepto à ideia de que a criação é fruto do acaso e que a seleção natural é algo normal, coisas dessa natureza que a gente estuda na escola. Quando se deparam com problemas morais, não vão olhar para os problemas morais com a perspectiva, com a cosmovisão que eles tanto defendem na academia. Então, uma pessoa, uma mulher estuprada, por exemplo, você não vê cientistas defendendo que o estupro é apenas uma seleção natural, em que o estuprador está tentando apenas fazer com que haja filhos e perpetuar sua espécie. Assim como um cachorro, por exemplo, assim como um outro bicho que vai acasalar e é entendido como uma questão de natureza, querendo preservar a si mesmo. No caso do estupro, é entendido como uma questão moral. Veja que há um conflito com essa cosmovisão naturalista. Se a criação é apenas uma questão de acaso e existem leis naturais que a gente deve respeitar, então não haveria problema, já que o homem é visto só como um animal, né? Um animal racional. Portanto, há um conflito nas ideias aí. Defensores da liberdade de escolha e liberdade de expressão, nós temos vivido isso, estamos vivendo isso nesses dias. Pessoas que defendem, por exemplo, a ideologia de gênero e entendem que as pessoas podem fazer o que quiser, ser o que quiser. Eles querem falar, querem se expressar. Nós vamos até mostrar algumas imagens aí, na verdade 2 imagens, e uma delas é uma expressão de um grupo assim, que é um grupo libertino, que entende que deve fazer o que quiser, que pode se expressar como quiser, mas essas mesmas pessoas que defendem a liberdade, não só a liberdade sexual, mas a liberdade de expressão como um todo, elas costumam aborrecer, implicar, perseguir e ofender bastante, tentar oprimir os cristãos. São exatamente as mesmas pessoas que defendem a liberdade de expressão que entendem que ninguém pode ter uma expressão contrária a elas. Então, elas entendem que o homossexualismo é algo normal. Então, a pessoa que defende que, na verdade, o ser heterossexual é que é o normal, está errado. Então, ou seja, eles podem ser o que eles quiserem, mas ninguém pode ser o que quiser desde que seja contrário a eles. Veja que é uma cosmovisão conflitante. A forma como eles veem o mundo, defendem essa visão, entra em conflito quando alguém contraria. Nós temos também, por exemplo, o materialismo histórico, que Karl Marx defendeu, e é a base de uma linha da política, né, de um grupo político, entende que a história ela se resume basicamente em lutas de classe. Só que ele não consegue, portanto, explicar o cristianismo, porque o cristianismo defende algo diferente. O cristianismo defende que as pessoas devem se contentar com aquilo que Deus dá, quer seja muito, quer seja pouco. Então, o cristão, se ele for rico, tá bom, se ele for pobre, tá bom também. Ele deve se esforçar, trabalhar, mas sempre louvar e agradecer a Deus, cultivando uma vida simples, mas não necessariamente simplória ou simplista. Uma pessoa esforçada e que não está invejando os outros, nem está tentando ter ou tirar o que é dos outros. Tanto é que um dos mandamentos é não cobiçarás. E então, ele não explica a visão materialista, histórico-materialista, não explica toda a realidade, não explica. Ele não explica o cristianismo, por exemplo. Portanto, ela é completamente limitada. Então, para ser coerente, uma cosmovisão precisa abarcar toda a realidade. Daí vocês já estão percebendo que cosmovisão é um olhar para a realidade. E se você, de fato, quer ter uma forma de olhar para a realidade que seja
boa, uma das coisas que é fundamental é que essa visão da realidade seja completa. Não pode ser uma visão da realidade que entre em choque, entre em conflito em algum momento. Precisa ser coerente, em que você defende tanto na teoria quanto na prática. Se você tem uma visão de mundo em que a teoria é uma coisa e a prática é outra, então a sua visão de mundo tem algum problema. Não pode ser conflitante, ok? Seguindo mais adiante. Você consegue ver bem toda a realidade? Provavelmente você vai pensar, mas é claro, se você tem todos os sentidos, você vai me dizer, eu vejo, eu sinto a partir do toque, eu sinto a partir do aroma, a partir do paladar, eu consigo escutar as coisas que estão acontecendo ao meu redor, então você entende que você tem uma percepção completa da realidade. Bom, parte dela com certeza. Você tem uma noção, por exemplo, das cores, você tem uma noção do que está acontecendo, os barulhos indicando, inclusive só no ouvir você consegue ter uma noção do que está acontecendo. Passou um carro, passou uma moto, vai chover. Então, há uma série de percepções que estão corretas. Mas será que você tem uma noção completa da realidade? Será que realmente a realidade é só isso, que os sentidos conseguem captar? Você também poderia dizer assim, olha, eu sou um ser racional, portanto, eu consigo compreender a realidade. Eu tenho uma compreensão da realidade porque eu consigo pensar a realidade. Eu consigo pensar que eu existo, por exemplo. Eu consigo imaginar até aquilo que eu não vejo. Mas será que é suficiente pensar, raciocinar? Ou será que toda a nossa imaginação condiz com a realidade? E se a nossa imaginação não estiver em acordo com o que é a realidade? Vamos ver, então, alguns exemplos bíblicos que nos mostram que a realidade ela não pode ser compreendida pelo ser humano apenas a partir de seus sentidos e de sua razão. Por exemplo, Jesus e Paulo disseram que a geração deles não conseguia compreender a realidade que era aquilo que ele estava falando. Lá em João, capítulo 8, versículo de número 43, o Senhor Jesus diz, qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Mas eles tinham uma boa audição. Eles eram pessoas racionais. Nenhum deles tinha problemas nessa faculdade. Por que eles não conseguiam ouvir, compreender aquilo que o Senhor Jesus estava dizendo? Eles sabiam muito bem, inclusive, o que eram os elementos que Jesus costumava usar em analogia para falar de coisas celestiais. Mesmo assim, não conseguiam compreender aquilo que o Senhor Jesus estava querendo dizer em suas parábolas. Por exemplo, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Eles não conseguiam compreender o que significava a mensagem da cruz. Para alguns era escândalo, para outros era loucura. A limitação do homem para compreender a realidade como um todo. Mas não só isso. Vamos para um texto, o texto de 2 Reis, capítulo de número 6, versículos a partir do 15, que nos contam uma história muito interessante. Nessa história, em que o profeta Eliseu, ele está atuando, acontece uma guerra entre Israel e os sírios. Na verdade, os sírios estão tentando pegar Israel secretamente em algumas emboscadas. O que acontece é que o profeta Eliseu contava, porque Deus revelava para ele os planos do rei.
E então o profeta Eliseu ia para o rei de Israel e contava esses planos do rei da Síria. O rei da Síria soube, porque alguém foi lá contar para ele, que um profeta em Israel revelava os planos do rei da Síria para o rei de Israel, e então o rei de Israel conseguia escapar de todos esses planos. O rei da Síria manda um exército atrás do profeta Eliseu para capturá-lo. Ele é o revelador dos planos inimigos. Então diz o texto que o exército foi, e, versículo 15 de 2 Reis, capítulo 6. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Veja, um servo do Eliseu saiu bem cedinho e, quando saiu, se deparou com o exército da Síria, pronto para capturar Eliseu. O moço fica amedrontado. Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas. O Eliseu, respondeu: porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Veja, o moço do Eliseu, o servo, não conseguia ver a realidade, mas ele não era cego, não era surdo e nem tinha nenhum outro problema. Não há um só problema físico mencionado pelo texto bíblico. Era um homem, obviamente, racional, com as suas faculdades mentais tranquilas, funcionando muito bem. Todavia, ele não conseguia ver a realidade. Ele viu o exército do rei da Síria, mas ele não viu que havia mais do que aquele exército naquele momento. A realidade era maior. E diz então o texto no versículo 17: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, observe que a realidade era maior do que aquele moço conseguia ver. Vai acontecer até o contrário. Os homens do exército do rei da Síria vão ser cegados com, não uma cegueira física, na verdade, porque eles conseguiam ver, mas uma cegueira, vamos considerar espiritual, uma cegueira temporária, e que era para que eles não percebessem o que estava acontecendo. Eles até conseguiam ver, estavam andando, eles não se sentiram cegos, mas o texto diz que Eliseu conseguiu conduzir o exército até o centro da cidade para apresentar ao rei de Israel. E tem todo um desenrolar que não vem ao nosso caso. Então, observe que a realidade ela pode ser mais ampla do que os nossos sentidos conseguem perceber, ou até mesmo a nossa razão. Eu coloquei à disposição no slide outros textos, como Gênesis 3, que nos conta a queda do homem. Por que somos pecadores? O que foi que aconteceu? O homem não conseguiria explicar de modo algum, nenhuma teoria consegue explicar a razão do homem ser pecador. Por que nós não somos puros, por exemplo? Por que existe a maldade no nosso coração? Se nós fôssemos criados a partir de um acaso, apenas matéria, a matéria ela é má? A matéria ela é algo que é fruto da maldade? Por que então nós, que somos também matéria, temos maldade em nosso coração? Não deveríamos ser neutros? Não deveríamos ter bondade, já que a maldade é uma negação da bondade? O mal é a negação do bem? Então, se tudo foi fruto apenas do acaso, de onde surgiu a ideia da maldade? Por que fomos contaminados com isso? Há uma série de perguntas que nenhuma teoria, nenhuma conseguirá explicar acerca da realidade. Números 22, versículo 21 a 31, nos conta a história de Balaão e a mula de Balaão, em que ele não conseguia ver a realidade, que a mula estava fugindo de um anjo que queria matá-lo.
1 Reis 22 vai nos contar também essa questão do Micaías, que era um profeta do Senhor, e ele foi enviado para o rei, que na verdade o chamou para revelar o que Deus tinha para ele, o rei Acabe, e ele diz o que estava acontecendo nas regiões celestiais, que na verdade os profetas que estavam profetizando a vitória do rei eram profetas que tinham espíritos de mentira, que estavam ali porque fora enviado para que o rei acreditasse e morresse. O rei não tinha uma noção da realidade, na verdade nenhum deles tinha uma noção da realidade. Jó, que sofreu o que a gente diz popularmente, o pão que o diabo amassou, não sabia que aquilo que aconteceu com ele era fruto de uma série de diálogos entre Deus e Satanás, e Jó não conhecia a realidade como um todo, nem os amigos, inclusive, que o acusavam o tempo inteiro. Então, perceba que a realidade, ela pode ser imperceptível aos nossos sentidos. É claro que algumas pessoas vão dizer assim, mas eu não acredito que nada disso aconteça. Então, como disse, me explique aquilo que você consegue ver que acontece, né? Me expliquem os milagres, me explique a ressurreição, me explique aquilo que é testificado acerca de Jesus e que ninguém pode negar que aconteceu pelo número de fontes históricas, de testemunhas. Explique o próprio pecado, como nós falamos. Explique o senso comum de toda a humanidade acerca da existência da divindade, entre outras coisas. Não há uma explicação que o homem consiga dar para tudo isso, porque foge à nossa capacidade, tanto intelectual quanto aos nossos sentidos. Precisamos de mais do que isso. Pessoas com todos os sentidos funcionando bem e excelente faculdade mental não creem em Deus. Veja, a pessoa não tem nenhum problema mental. Ele é um doutor, um pós-doutor, por exemplo, em qualquer que seja a área da academia, filosofia, por exemplo. E, no entanto, ele simplesmente nega a existência de Deus. Ele tem uma outra crença, a crença na não existência de Deus. E mantém isso. E lá em Salmos, nós encontramos salmista, no Salmo 10, por exemplo, no versículo de número 4, ele nos diz assim: o perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. O 14 e o 53 dizem assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompe-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. E assim vai o texto. Ou seja, o cara tão inteligente, e ainda assim ele prefere crer na não existência de Deus, a crer em todas as evidências que apontam para a existência de Deus. Ainda que a gente saiba que isso não é suficiente, é preciso a ação do Senhor. Então isso mostra a limitação mental do ser humano também, tanto a limitação dos sentidos como a limitação mental para compreender a realidade, para ver a realidade, entendê-la. E veja que coisa interessante. Tudo que existe pode ser dito que veio a ser, veio a existir, tudo. Nada que nós contemplamos, nós sentimos e assim por diante, pode ser considerado autoexistente. Tudo veio a existir de alguma forma. Mesmo aqueles que acreditam na ideia de uma criação do acaso. Deus é o único ser que Ele é. Na verdade, se a gente for falar sobre ser, Deus é o único que é. Ninguém mais. Todo o restante veio a ser. E o ateu, ele nega o único que é. Ele acredita em tudo que veio a ser, mas ele não acredita aquele que é. Aquele que é o único ser puro, autoexistente. Aquele que é Deus. O que é a realidade? Então, como você vê a realidade? E aí vamos pensar, visível, invisível, material, imaterial, subjetiva, objetiva, o que é a realidade?
grande parte da realidade ela está oculta aos olhos dos homens. Nós citamos apenas alguns exemplos. Por exemplo, não podemos ver o que acontece com o homem após a morte. O homem não consegue ver isso. Então veja que a realidade está muito além dos nossos sentidos e nossa faculdade mental. É importante a gente ter esse entendimento. Vários outros textos da Bíblia poderão mostrar que a realidade é mais ampla, bem mais ampla. Então, chegamos a uma conclusão que a razão autônoma, ou seja, a razão que existe, pensa por si só, que não recebe algo da parte de Deus, ela é incapaz de analisar e explicar toda a realidade. Parcialmente, sim, não toda a realidade. E isso nos leva ao fato de que há uma carência do homem de que ele receba a revelação da realidade. E só Deus pode revelar toda a realidade, a verdade sobre tudo. Tanto que você não conseguirá, ninguém conseguiu, nos explicar o que é a realidade por completo, toda ela. Não apenas aquilo que você está vendo no momento, mas toda a realidade. Portanto, nós precisamos de um pressuposto, percebe? Todo o campo do saber tem pressupostos. E o nosso pressuposto é a Escritura, a palavra de Deus, é a verdade. E uma verdade relativa não, a verdade absoluta, ela é a verdade. É a palavra de Deus. Nós, então, temos a revelação da realidade. É verdade que você pode dizer assim, mas ela não nos revelou toda a realidade detalhadamente. Não foi da vontade do Senhor, por exemplo, que nós soubéssemos como será o novo céu e nova terra exatamente. Nós temos algumas pinceladas que Deus considerou serem suficientes para alimentar a nossa esperança, nosso desejo pelo novo céu e nova terra, e até o anseio por conhecer a realidade que não foi revelada por completo. Aquilo que Deus revelou é suficiente. Então, esse é o nosso pressuposto. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós não vamos para ela com dúvidas. Nós não vamos para ela tendo algum tipo de tentativa de extrair erros ou mesmo querendo encontrar alguma verdade dentro de uma série de ideias que não são consideradas verdadeiras, nada disso. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade. Esse é o pressuposto. Para que, inclusive, possamos ir com segurança, com confiança, e ela mesma vai testificar sobre ela acerca disso. Então, a Escritura revela a realidade completa, e quando digo completa, não é detalhada, mas é ela quem revela, por exemplo, quem nos criou, como nos criou, por que somos pecadores, por que o homem é atraído pela mulher, por que eles existem, né? Macho e fêmea, e só existe macho e fêmea. Porque, então, nós temos um anseio pela eternidade, nos explica a história, porque a história ela é como nós a conhecemos, nos explica tanto eventos mais novos, né, diz respeito ao Novo Testamento, ele nos explica uma série de questões. Ela revela a realidade, ainda que não detalhadamente, mas revela. E a partir dessa revelação da realidade, a Escritura nos possibilita uma cosmovisão correta. Porque eu conheço a realidade revelada. Deus revelou a realidade para que eu possa olhar para ela corretamente. Nós vamos ver isso em alguns exemplos. O mundo sensitivo e inteligível, ou seja, esse mundo que você está vendo e você está lendo, o mundo que você toca, que você sente o aroma, que você vê, e esse mundo que você compreende, que você pensa acerca dele, não é toda a realidade. A Escritura nos revela isso. Nos revela que é parte da criação divina,
que há algo a mais que nós encontramos na região celestial, há algo a mais que diz respeito à realidade completa, inclusive que diz respeito àqueles que já morreram, que diz respeito àquilo que acontecerá no futuro com os que morreram e os que estarão vivos, a realidade é maior. Outro pressuposto importante, além do que nós estamos mencionando, é que só é possível o conhecimento de toda a realidade por meio da revelação divina. Veja, nós temos o pressuposto de que a Escritura é a verdade, que a realidade é maior do que eu consigo sentir e até pensar, e que a revelação divina é o único meio de conhecer toda a realidade. Eu não conseguiria fazer isso sozinho. Eu não conseguiria ter uma imaginação correta sobre, por exemplo, os anjos. E mesmo nós tendo uma revelação sobre eles, veja que a gente ainda assim não tem uma noção exata do que acontece, de como eles são. Ainda assim não temos. Ainda é uma imaginação, uma noção limitada àquilo que Deus revelou. Portanto, a verdade sempre procede de Deus. E somente Deus conhece toda a realidade. Somente Deus. Não a conheceremos, pelo menos até que o Senhor volte. Depois que Ele voltar, a ideia de que a realidade vai se abrir para nós, vai ser revelada para nós de uma forma mais ampla. Portanto, o homem consegue compreender porque Deus deu a ele essa capacidade. Veja, o homem tem a capacidade de raciocinar. Então, quando alguém diz ou Deus revela algo, o homem consegue pensar, raciocinar, até tirar conclusões. Um conhecimento inicial sobre um assunto pode ser suficiente para nos levar a uma conclusão correta sobre aquele determinado assunto. Isso é a capacidade de raciocinar, que também é, inclusive, algo que vem da parte de Deus. Então, nós temos essa capacidade. E por isso que nós temos uma cosmovisão, porque Deus nos dotou disso. A cosmovisão é o olhar do ser humano para, ou seja, como eu olho para a realidade, tem a ver com a forma como eu vejo o mundo, como eu olho para, eu olho para aquilo de forma boa, de forma ruim, de modo X, de modo Y, como eu olho para. E a cosmovisão é um olhar sobre a forma como eu entendo aquilo. Percebe que são duas coisas distintas. O modo como eu vou olhar pode ser um modo bondoso, benigno, bom, ou maldoso, maligno, mal. Isso é fruto da minha cosmovisão. E um olhar sobre aquilo, como eu compreendo aquilo dali. Então, nós devemos ter um olhar para e sobre as coisas que seja bom. Porque, na verdade, todo mundo tem uma cosmovisão. Adão tinha. Adão foi criado, provavelmente, na fase juvenil. E ele, quando foi criado, teve um modo de ver as coisas. Conforme Deus, inclusive, o capacitou ali na criação. A criança tem um modo de ver o mundo. Mesmo ainda tenra, mesmo que tenha muitas limitações e com certeza não compreenda a realidade como um adulto a compreende, mas ela tem um modo de ver o mundo, ver todas as coisas. E então nós precisamos pensar como é que uma pessoa vê o mundo ao longo da vida, como é que essa cosmovisão ela é desenvolvida, como é que uma pessoa vai tendo a construção da cosmovisão para que ela veja bem a vida. Então, é importante pensar em cosmovisão, porque faz parte da realidade de todo mundo. Veja, o que você vê nessa imagem? Fábrica de motores, tá? É resultado da Revolução Industrial. A ideia é pensar nisso. Você vê o quê? Alguns vão ver progresso, tecnologia, avanço. Outros vão dizer assim, homens fora de casa, fora da família, longe da família, em que
a partir da Revolução Industrial, não só começou um avanço tecnológico, mas também a sociedade começou a ter um declínio familiar, por causa da forma como o trabalho passou a se dar, dividindo a família, mais ainda quando as mulheres entraram no problema. Isso aqui foi uma manifestação recente em frente ao Museu de Arte Contemporânea, lá em Niterói, em que, de repente, algumas mulheres simplesmente ficam na frente do museu e uma delas tira a roupa completamente, as tajas pretas estão cobrindo, obviamente, as partes, inclusive o olhar dela, e a outra começa a depilar a mulher. Para essas pessoas, isso é arte. Elas veem isso como arte de alguma forma. Como é que você vê isso? Anarquia? Imoralidade? Então, observe que há forma diferente de olhar para as coisas. Numa imagem, um pode ver uma coisa, o outro pode ver outra. Não é que o olhar, o capturar a imagem sejam diferentes. Não. A cosmovisão das pessoas, sendo diferentes, vão conduzir a um olhar diferente para as coisas. Um olhar diferente para os eventos, para as cenas, para as obras de arte, para tudo. Elas vão ver de forma diferente, porque a cosmovisão norteia esse olhar. Mas como é construída a cosmovisão? Nós entendemos, e de fato eu estou conduzindo a uma leitura bem respaldada na Bíblia. Essa é a ideia. Pensando na Escritura, que elementos compõem a cosmovisão? Que elementos? Nós citamos uma série de textos aí, alguns nós lemos, outros nós não vamos ler. E nós vamos pensar em alguns. Vamos lá. 3 elementos compõem a cosmovisão do ser humano. Nós lemos o primeiro texto. O primeiro texto, que está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, diz, e eu vou pegar só o 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A imago Dei, a imagem de Deus. Não podemos anular esse elemento, porque ele é o elemento mais básico, primordial, que forma a nossa cosmovisão. Por exemplo, lá em Romanos, capítulo 2, versículo de número 14 a 15, Paulo nos diz: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Observe que o homem, por ser imagem de Deus, possui um senso universal e objetivo sobre a verdade. O relativismo é uma ideia criada para ir contra a verdade absoluta. O homem entende que existe a verdade. Por exemplo, matar, roubar. Tanto que, ainda que alguns defendam que isso não é problema, anarquistas, quando sofrem o dano, o coração e a mente acusam na mesma hora que aquilo ali é errado e se sentem indignados por terem sido alvo do dano. Ou seja, é um senso universal objetivo sobre a verdade. Existe. E veja que isso compõe a nossa cosmovisão. A forma como nós vamos ver a vida é influenciado por esse elemento inato, esse elemento primordial que foi colocado por Deus dentro de nós, a imagem dele. E eu vejo o mundo pela imagem de Deus, que me foi dada. E ainda que ela esteja deformada,
nós veremos na segunda palestra. A imagem deformada, mas ela ainda existe. O homem possui um senso do divino. O sensus divinitatis, que é o senso do divino, está presente, por exemplo, no fato de que todos os homens terem religião. O ateu tem a sua religião, ele luta contra. É uma guerra interna em que ele quer lutar contra o senso do divino. Isso compõe é um elemento que compõe a cosmovisão do homem. E o mais básico dos elementos. Nós vamos dar exemplos ainda. A natureza, nós denominamos assim porque é um elemento volúvel. E nós estamos elencando aqui 3 tópicos. A natureza faz parte ou ajuda na construção da nossa cosmovisão. Como? Experiências. As experiências que você vai tendo vão contribuindo na formação da sua cosmovisão. Nós queremos dar exemplo depois, tá certo? Mas, pegando textos bíblicos, veja Jó, versículo 5 do capítulo 42. Jó diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A cosmovisão de Jó mudou muito. Em todo o livro, Jó se considera um homem justo, em que, inclusive, ele acusa Deus de ser injusto com ele, porque Jó entende que não é merecedor do sofrimento ao qual foi submetido. No final, depois de ter Deus se revelado para Jó, Jó diz exatamente o oposto: me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A cosmovisão de Jó mudou? Mudou. Ele teve uma experiência, a experiência que o livro vai nos revelar. E outros textos também, nós não vamos ler tudo como nós falamos. Pecado e carne é um elemento da nossa natureza caída. Por que eu não coloquei pecado ou carne como elemento primordial, já que todo mundo nasce pecador? Porque o pecado, ele não é parte da natureza humana. Ele é um intruso, é um parasita. Existe aquela frase, errar é humano. Quando você diz errar é humano, você está dizendo que a natureza humana ela é essencialmente pecadora. Faz parte da sua essência, está errado. Porque Deus não criou o homem pecador, o criou puro, o criou santo. Então, se o homem teve em algum momento da sua existência, de sua história, a pureza e a santidade como sendo elementos dela, da sua natureza, logo o homem não pode ser considerado pecador por essência. Não é um elemento da essência do ser humano o ser pecador. Por isso que colocamos como parte desse segundo componente da cosmovisão, que é a natureza. É ser pecador. E nós vemos isso em Efésios 2, quando ele fala que éramos escravos do pecado, éramos escravos do mundo, éramos escravos do diabo. Vamos para lá. Efésios, capítulo 2, os primeiros versículos do capítulo nos dizem o seguinte. Paulo nos diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Até aí tá bom. Veja, entendíamos que coisas erradas eram certas, ou não tinham problema, ainda que a consciência acusasse. Mas nós praticávamos aquilo que a nossa carne então queria. Veja que o pecado, e nós vamos dar outros exemplos depois, ele nos conduz também a ter um olhar diferente para o mundo. Lembro-me de um professor no mestrado
de letras clássicas na Universidade Federal da Paraíba, certa vez em sala de aula ter dito que a pornografia era algo bom, não era algo ruim, a nudez era algo normal. Exatamente a mesma ideia dos anarquistas, que tentam apresentar essas supostas artes ou expressões artísticas como aquela da foto que nós mencionamos. Então, veja que ele tinha um olhar para o que a gente entende que é imoral, um olhar diferente. Porque a cosmovisão dele, influenciada também por sua natureza pecadora, estava deformada. E influência espiritual. Olhe, esse ponto a gente não vai detalhar, todavia ele é real. Porque a fé é um elemento espiritual. Nós vamos encontrar em textos bíblicos personagens crendo e outros não crendo por uma influência espiritual. Jesus chega a elogiar Pedro dizendo que bem-aventurado era ele, feliz era ele, porque o Pai havia revelado a verdade, mas a outros não. É uma questão espiritual. Veja que há uma influência espiritual. Nós vemos lá em João, no capítulo 11, versículos 49 a 52, um dos sumos sacerdotes, profetizando sem saber a morte e ressurreição do Senhor Jesus, ou a morte, pelo menos, na verdade, a morte substitutiva, sem que ele soubesse. Claro, a fala não é uma cosmovisão, mas uma vez que há uma influência espiritual, a gente percebe que então o ser humano pode ser influenciado sem perceber. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Aquele momento não expressa a cosmovisão dele, porque ele nem sabia, é verdade. Mas nos chama a atenção para a possibilidade de uma influência que a gente não tem uma noção. Será que sabemos quando estamos sendo influenciados? Essa é a questão. A fé é um elemento espiritual. Então, a gente tem uma influência espiritual também, que Deus em Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 a 27, diz que exerceria sobre os homens, quando ele diz que daria um coração novo e um espírito novo para que eles andassem na lei do Senhor. Isso não é uma influência espiritual? Homens que antes negavam a palavra de Deus e lutavam contra ela, iriam amar a palavra de Deus, iam ter uma cosmovisão diferente sobre a realidade, sobre Deus, sobre quem eles são, o que eles deveriam fazer, a relação deles com Deus, tudo porque Deus iria agir espiritualmente neles. Então, uma influência espiritual. Portanto, o segundo elemento é o elemento volúvel, porque ele muda, tá? Nós temos experiências diferentes. O pecado e a carne nem sempre influenciam da mesma forma. E a influência espiritual também não é a mesma. Então, é um segundo elemento que influencia na construção da nossa cosmovisão. E o terceiro, último elemento é o elemento reflexivo. Inclusive, livre ou escravo, né? O homem pensa livremente ou é escravo de ideias que ele nem mesmo sabe que possui por causa da própria natureza caída, né? Caída. É o elemento reflexivo. O que é esse elemento reflexivo? Um exemplo, Romanos, capítulo de número 12. O apóstolo Paulo nos diz, no versículo de número 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um modo de pensar novo. O elemento reflexivo, ou seja, a capacidade que o ser humano tem de abstrair possibilidades da realidade,
Será que isso é possível? O homem pensa nessas possibilidades e até de alcançar conclusões verdadeiras. Veja, uma coisa é você imaginar a possibilidade do que seja a realidade, outra coisa é você alcançar exatamente a realidade, conclusão verdadeira sobre ela, a partir da realidade revelada. Então, vamos dar exemplos para que fique mais claro. Exemplos, a Imago Dei, elemento primordial. Exemplos do dia a dia. Quando uma criança considera errado matar, mesmo sem ter sido ensinada. Ninguém ensinou para aquela criança que matar é errado, mas ela vê um bicho sendo morto por alguém, ou um ser humano sendo morto por outro, e ela considera aquilo errado, ela fica apavorada com aquilo. A criança olha para a morte e não simplesmente considera normal. O que é isso? Não, é a mesma coisa que comer e beber. Estou comendo, estou bebendo, não. A morte choca. Choca. Então, tanto é que ela traz tristeza, nós temos medo da morte, como seres humanos, né? Porque nós não fomos feitos para a morte, mas para a vida. Então, veja que há algo na criança, um elemento que faz parte da nossa natureza divina, digamos assim, a Imago Dei, a imagem de Deus em nós, o divino de Deus, o divino em nós, o que Deus colocou dele em nós, e que a criança vai mostrar isso bem cedo, não precisa aprender. Quando uma criança tira de si mesma para dar a quem precisa essa influência, crianças nos surpreendem em ter atitudes que nunca viram alguém ter. Elas simplesmente se mostram generosas. Mas por que a generosidade? A generosidade não é uma matéria. Se não sendo matéria, por que nós temos generosidade? É a Imago Dei. Ela olha para aquela outra criança, por exemplo, de uma forma bondosa e entende que ela deveria compartilhar o que ela tem. Então, veja que há prática daquilo que o elemento Imago Dei ajuda a construir a cosmovisão. Todas as civilizações têm noções de certo e errado, tal como roubar é errado. Nós já mencionamos isso. Porque todo mundo tem essa noção. Pode até lutar contra, pode até fazer. Todavia, tem uma noção, a consciência acusa que isso não está certo. Mas moral, valores morais não são matéria. Então, por que o homem tem isso? E veja que é uma forma de ver. Quando as pessoas roubam, o homem entende que isso está errado. É uma cosmovisão, uma forma de ver, de entender que não é certo fazer desse jeito, é errado fazer daquele outro, e assim vai. Sobre a natureza, o elemento volúvel, exemplos. Uma experiência ruim com pai ou mãe pode levar ao feminismo ou machismo. Meninas que, por exemplo, o pai abandonou a mãe, batia na mãe e foi embora, deixou a mãe e as meninas passando necessidade, e ouviram a mãe falando do pai, falando mal, mostrando sua raiva, sua indignação pelo que ela sofria. Essas meninas, se foram criadas em ambientes assim, tendem a ter uma cosmovisão feminista. Elas vão tender a olhar para os homens como se todos os homens fossem maus. Nenhum deles presta, nenhum homem. Pode acontecer o mesmo com os homens, a partir de toda uma experiência negativa em casa a respeito do feminino, a respeito até da forma como o pai, né, trata a mulher ou educa a mulher. Veja, experiências levando as pessoas a terem uma forma de ver as coisas, de ver a realidade, por causa dessas experiências. Então, veja que a natureza, o elemento volúvel, ajuda na construção da cosmovisão, da forma como nós vemos a realidade. A criança vê uma mulher nua. Ela vê uma mulher nua sem nenhum problema. Ela não pensa nada demais, não sente nada demais. Ela simplesmente vê uma pessoa. Para ela, aquilo dali não é um problema. Mas um adulto não vê da mesma forma. Então veja que a nossa natureza pecadora, ela tem uma influência sobre a nossa forma de ver as coisas. É claro que a criança nasce pecadora, mas nem tudo ela desenvolve assim que nasceu.
ela tem todo o potencial pecador, tanto é que qualquer ser humano é capaz de fazer qualquer atrocidade, qualquer pecado, mas o ser humano tem o potencial quando nasce e vai desenvolver à medida que, de fato, os ambientes, a sociedade vai contribuindo com isso. Uma pessoa bem educada não vai desenvolver o potencial para uma série de pecados, como roubar, por exemplo. Então, a educação é muito importante, portanto, a vida familiar é muito importante para nossa cosmovisão. A fé, que é algo espiritual, né, como nós já mencionamos, atua moldando o modo de ver a vida. Pela fé, nós vemos a vida de um modo diferente. Um materialista tem um modo de ver a vida, aqueles que creem no Senhor Jesus têm um modo completamente oposto de ver a vida. Não é a mesma coisa. Então, fruto dessa influência. O terceiro elemento, raciocínio, elemento reflexivo. Existem extraterrestres? Veja, isso é uma dedução a partir de uma observação. O homem olha para o tamanho do universo, já que ele consegue contemplar bastante hoje, e tendo em vista a sua leitura naturalista, evolucionista, essa leitura materialista da realidade, ele pensa, não pode ser só a gente. Deve ter muitos planetas habitados por outros seres que são esses extraterrestres. Então, isso é uma conclusão. E ele vai, então, ter uma cosmovisão voltada para essa ideia de que nós somos apenas um povo dentro de um multiverso, ou mesmo de um universo habitado por muitos povos em muitos planetas. E uma série de implicações vão decorrer dessa cosmovisão. A vida é fuga da dor em busca do prazer. Essa é uma cosmovisão existencialista, bastante, inclusive, pessimista, em que o homem é visto como um ser que está fugindo o tempo inteiro da dor e buscando o tempo inteiro o prazer. Basicamente, se torna o propósito da vida humana esse aí. Por isso que é muito pessimista e o existencialismo leva a uma crise absurda, né? Porque a pessoa olha para a sua vida e ela não tem um outro propósito. Por quê? Porque não existe eternidade, não existe vida após a morte, a existência humana ela é lida a partir de uma realidade apenas materialista. Então, o ser humano vai ver tudo a partir daí. E aí, o que isso vai levar? Vai levar a uma busca pelo prazer a todo custo. Porque se a vida se resume a fugir da dor em busca do prazer, então eu devo aproveitar o presente da melhor forma possível, porque o que me resta é isso. Então, veja que a cosmovisão vai ter implicações. Os testemunhos de Jeová têm um modo de ver a vida também. Tanto que eles nem doam sangue, entendem que o casamento é eterno, né? Casou com uma pessoa, vai na eternidade continuar casado com aquela pessoa. E isso faz com que eles tenham também uma série de comportamentos decorrentes disso. Dessa visão da criação, uma visão de mundo, uma criação que é eterna da mesma forma, não há mudança alguma, entre outras questões. E uma outra que eu achei interessante colocar, que é a realidade formada por antinomia. Isso é uma cosmovisão filosófica também. Ou seja, a realidade é explicada a partir de antinomias, bem e mal, eterno e temporário, luz e trevas, vida e morte. Só que, se a realidade ela é explicada a partir de antinomias, então nós vamos ter que, na eternidade, elas existiam e existirão também. E o problema é que elas não são assim, eternas. Essas coisas existem neste mundo e várias delas debaixo do pecado, não num mundo perfeito. Veja que na eternidade não existia antinomias em Deus. Deus é só luz, é vida, é santidade, é eternidade. Deus não é temporário, Deus não é mau, não há antinomias em Deus. Então, a antinomia não explica a realidade como um todo, porque o próprio Deus, que é a essência, o ser de onde provém todo vir a ser, ele não é uma antinomia. Além disso, quando Jesus voltar, também teremos um fim a antinomias. Por exemplo, na eternidade, nós não vamos ter o bem e o mal, porque a Bíblia diz que Deus vai acabar com o mal.
Então não tem antinomia. E ainda estaremos vivos, haverá ressurreição, será uma criação. Então, veja que não explica a realidade. Nós não teremos também a temporalidade, porque a ideia de que será eterno, Apocalipse fala, e aí eu acho interessante a gente ler, o capítulo de número 21 de Apocalipse, capítulo 21 de Apocalipse, diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Veja, acabou-se uma antinomia, vida-morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E segue um pouco mais, pulando um pouco os versículos, indo para o versículo 23, ele diz assim: a cidade não precisava do sol, nem da lua, para lhes darem claridade, pois a glória do Senhor a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Interessante? Dia e noite, segundo a antinomia, não tem. E nós vamos encontrar também a antinomia temporal, né? Eterno e temporal. A antinomia do tempo não existirá também. Então, o que acontece? A leitura de que a realidade é feita de antinomias explica parte dela, não explica toda a realidade. Porque não explica nem o passado, Deus eterno, nem explica o futuro. Porque Deus acabará com várias antinomias, como nós acabamos de mencionar. Tá certo? Então, a cosmovisão é formada por 3 elementos. A imago Dei, que é algo inato, está dentro de todo ser humano. A natureza, que é o elemento que está presente, é volúvel e aparece em nossas vidas, as experiências, a própria natureza pecadora e outras influências ainda até espirituais. E nós temos a própria razão, a capacidade de pensar é um elemento que constrói a cosmovisão. Nós raciocinamos nossa cosmovisão também. Nós pensamos, eu entendo que é desse jeito por causa disso, disso. Nós chegamos a conclusões racionais que ajudam a construir uma cosmovisão. E lá no paraíso, como é que era? Já que nós vamos falar da queda no segundo momento. A imago Dei guiava a razão livre. Veja que Adão não tinha uma influência do pecado, e então a natureza do homem não era pecadora, a razão não era pecadora. Então a imagem de Deus guiava a razão do homem. Nós vamos ver melhor ainda isso depois. A razão livre agindo em acordo com a imago Dei. O homem pensava, mas em acordo com a imagem que Deus havia dado. O que é certo, o que é errado, o bom. Na verdade, ele nem tinha uma noção do errado, mas o que é certo, o que é bom, o que é justo, o que é santo e assim por diante. A razão agindo em pleno acordo com aquela imagem divina. O homem, então, estava livre de antinomias internas. Veja que, então, a antinomia não explica a própria realidade interna do homem na criação, ainda antes da queda. O homem não tinha uma crise, por exemplo, certo e errado. Não havia uma antinomia dentro do homem. Justo e injusto, o santo e o profano. Não havia antinomia no homem, porque ele estava completamente puro. Para ele só existia o que é certo, o que é bom, o que é santo, o que é justo. E então sua razão, ela agia em acordo com essa imago Dei, que estava perfeita nele ainda. A realidade pura contribuía para as puras escolhas, porque o mal, apesar de já existir, não estava influenciando ele. Não tinha pecado ainda. Certo? Então, antes de Satanás e do pecado, que são elementos externos, veja, a natureza, Satanás como um elemento
externo, a própria natureza pecadora como um elemento, considerando externo, no sentido de que ele não é um elemento primordial, não é um elemento inato, tá? Ele veio a fazer parte da nossa existência, nossa vida. Então, antes disso, Adão e Eva não sabiam o que era dúvida, nem mentira. Eles tinham a verdade, tinham a certeza, tudo ali era certo. Não havia dúvida sobre o que estava diante deles. Adão e Eva não conheciam o mal, somente o bem. Tudo era bom, tudo veio da parte de Deus. Adão e Eva conheciam a realidade, mas não a negação da realidade. É aquilo que é, não havia uma negação daquilo que era, que é a tentativa de negar o próprio Deus, por exemplo. Adão e Eva conheciam a liberdade, mas não a escravidão. Eles eram livres. A liberdade deles para pensar, para agir, para fazer o que quisessem. Por quê? Porque eles eram bons. Então não havia maldade. Eles não eram presos a uma vontade corrompida. Eles eram completamente livres para escolher tudo que é bom. Então, dúvida, mentira e sedução trouxeram um elemento novo para Adão e Eva. Vai acontecer com a queda, então, né? E surge, então, a ambiciosa e insatisfeita cobiça usurpadora da glória de Deus. Uma frase grande para tentar explicar aquilo que aconteceu com eles. Eles passaram a ambicionar por estarem se sentindo insatisfeitos naquele momento da tentação, a insatisfação colocada no coração deles pela tentação de Satanás, a cobiça querendo aquilo que não pertencia a eles, usurpando a glória de Deus, querendo ser igual a Deus. Deus deixou de ser suficiente para o ser humano. Então a cosmovisão do homem era pura, porque ele tinha a realidade diante dele e ele não precisava de algo diferente disso. Então, encerrando esse primeiro momento em que nós vimos o que é cosmovisão e quais os elementos que compõem a cosmovisão. O cosmovisão é um olhar para a realidade, sobre a realidade, e nós temos como elementos que compõem a cosmovisão a imagem de Deus, que é algo inato. Nós temos a natureza, que são as experiências, a própria natureza pecadora e até outras experiências, no caso espirituais ou influências espirituais. E nós temos a razão, que consegue, então, analisar e refletir para construir também a cosmovisão, ajudar na construção. Então, vamos trazer algumas aplicações. Quanto mais próximo você estiver da Imago Dei, mais pura é a cosmovisão. Tá? Um errozinho aí de digitação. Tá? Mais pura é a cosmovisão. Então, quanto mais nós estivermos próximo da imagem de Deus, melhor será a nossa cosmovisão. Inevitavelmente, nossas experiências contribuirão para a formação de nossa cosmovisão. Mas uma completa submissão à palavra de Deus e uma profunda relação com o Senhor, através do Espírito, purificarão nosso olhar. Então, de fato, todas as nossas experiências vão, de alguma forma, tentar contribuir com a nossa cosmovisão. Por isso, quanto mais você olhar para a palavra de Deus, mais você vai limpar a sua cosmovisão da influência das experiências. A pessoa teve uma experiência negativa. Deus não me ama. Por quê? Porque eu passei por um momento muito difícil. Minha família perdeu um ente querido. Eu perdi uma irmã. E aí eu poderia pensar, Deus não me ama, não ama a minha família porque perdi uma irmã. E aí, uma cosmovisão a partir de uma experiência. A palavra de Deus vai mostrar que Deus não mostra seu amor nos dando vida boa e só boa. Tudo de bom vai acontecer na sua vida. Então Deus te ama. A Bíblia diz que Deus provou o seu grande amor para conosco, em que Cristo morreu por mim, por nós, sendo nós ainda pecadores. A minha cosmovisão é então purificada pela Escritura, porque a minha experiência poderia me levar a uma cosmovisão deturpada. Certo? A cosmovisão é desenvolvida, melhorada ou piorada, alguém pode melhorar até piorar sua cosmovisão, com o tempo, tendo em vista tudo o que nos cerca dentro e fora. Portanto, devemos ajudar os filhos a construírem uma boa cosmovisão.
as nossas experiências vão contribuir. Então, tudo que nós vivenciamos, de alguma forma, vai contribuir com a nossa cosmovisão. Por isso é importante a gente ter um norte, tá certo? E cuidar da nossa família nesse aspecto. A meditação constante na palavra de Deus é imprescindível para a construção de uma correta cosmovisão. Porque a verdade, ela é revelada e a realidade, ela só está completa em Deus. Só Deus pode revelar a realidade completa. Todos nós temos apenas um olhar parcial, limitado para a realidade. Nós não a conhecemos por completo, né? E quando oferecerem para você uma cosmovisão, analise se ela é capaz de responder a todas as questões fundamentais sobre a realidade. Ou seja, se alguém oferecer uma cosmovisão, seja qual for, e você perceber que ela não explica toda a realidade, e mais ainda, se ela tiver contradições, então essa cosmovisão não serve. Não serve porque ela está em conflito. Talvez ela tenha uma teoria interessante, mas na prática não funciona. Então, analise as cosmovisões. Você que está na academia, na universidade, há uma série de cosmovisões. Analise, veja se essas cosmovisões explicam toda a realidade. Se você percebeu que ela está cheia de lacunas e não explica a realidade, então abandone essa cosmovisão, ela não serve. Se ela for conflitante, tiver ideias que na teoria é uma coisa, na prática é outra, pior ainda, mostra-se mais claramente que ela não serve. Não é, de fato, uma cosmovisão como pretende ser.